Olá, nono ano. Vamos lá para mais uma aula, onde essa aula de hoje será uma continuação, de um conteúdo que a gente já iniciou, onde traz aí como tema China, um gigante em crescimento, né? Então a gente vai continuar esse assunto aí, onde aqui temos um mapa onde traz a densidade demográfica, né, da China. Sabemos que é o país aí mais populoso do mundo, onde possui aí uma grande concentração populacional. Observando aí o mapa, a gente percebe, né, que tem áreas, né, totalmente povoadas, tem umas áreas que são menos povoadas. Mas só lembrando que a China aí é o país mais populoso do mundo. Então, é chamado aí um formigueiro humano, né? Então, a República Popular da China, com a maior população de todo o mundo, né? Ela apresenta uma relativa qualidade de vida nos grandes centros urbanos. Então, nos grandes centros urbanos, né, a qualidade de vida vamos dizer, é melhor do que no restante aí do país, né? No entanto, essa qualidade tende aí a diminuir quando caminhamos em direção ao interior, né? Ao interior rural, onde se localiza aí a intensa prática da risicultura. E o que é essa risicultura? É a prática agrícola do arroz, né? O cultivo aí do arroz que se destaca na China. Então, por causa desse gigantesco número de habitantes, a China ela se destaca no cenário mundial com um elevado contingente de mão de obra barata, né? Por possuir aí uma grande quantidade de pessoas, as pessoas precisam trabalhar, né? Então aí disponibiliza a mão de obra barata, né? Atraindo assim várias transnacionais para o seu território. Em 2011, a população economicamente ativa, a PEA, né, chinesa, era de 74,4%, ou seja, pouco mais de 990 milhões de pessoas, né? Então, a população economicamente ativa, né, chinesa, ela corresponde a um número bem elevado, né, em relação aos outros países. Isso devido aí à grande quantidade de pessoas que existe aí no país. As autoridades do país, né, preocupado aí com a superlotação, então eles começaram aí em 1950 e 1960 a lançar as primeiras medidas para a redução da elevada taxa de natalidade chinesa. Então, o que eles fizeram aí? Basearam-se aí no uso de métodos contraceptivos, na prática do aborto e nos casamentos mais tardios, né? Então, aí foram algumas medidas tomadas, né, pelas autoridades para barrar aí o crescimento populacional. Então, no final de 1970, já que os esforços governamentais não estavam atingindo as expectativas, então foi posta aí em prática uma política de controle demográfico mais radical. E qual foi essa política de controle? Bem, foi a política do filho único, que é uma política implantada pelo governo chinês na década de 70 e tem como finalidade aí tentar, né, conter o avanço populacional. Isso se deve ao fato do país se encontrar com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Então aí foram medidas, né, tomadas pelas autoridades para barrar aí o crescimento populacional chinês. Então, essa política do filho único, ela estabeleceu pesadas multas, como também abandono, né, abortamentos forçados, subnotificação de nascimentos, entre outros, né? Minoria étnica e descendentes de casais que sejam filhos únicos são isentos, né? Então, há várias exceções aí. No campo, a possibilidade do segundo filho, caso o primeiro seja uma menina. Então, as pessoas que moravam no campo, elas tinham aí essa possibilidade do segundo filho, caso o primeiro fosse uma menina, fosse mulher. Então, houve também um desequilíbrio populacional entre homens e mulheres, né? Porque aí a quantidade de homens, né, era bem maior em relação às mulheres. Houve também a geração de pequenos imperadores.
Em 2015, houve aí uma revisão em relação a essa política do filho único, onde aí podia ter 2 filhos por casal, né? Então, gente, em relação a essa política do filho único aí, trouxe aí várias consequências, né, para a população. O socialismo de mercado. O que é esse socialismo de mercado? Bem, após a retomada do poder por parte da ala modeladora, né, do Partido Comunista, iniciou-se aí a implantação de uma série de novas medidas políticas e também econômicas, conhecida como 4 grandes modernizações. Então, foi exatamente nesse contexto aí de mudanças que foi instalado o sistema socialista de mercado. E o que foi esse sistema socialista de mercado? Bem, significa aí uma economia de mercado em que a iniciativa estatal se sobrepõe aí à iniciativa privada, né? Então, o Estado aí, ele está, né, sob o domínio aí em relação à iniciativa privada. Então, o estilo de governo adotado pelos chineses também apresenta defeitos, principalmente na esfera social, onde boa parte do país ainda vive em condições subhumanas, né, contribuindo para uma baixa renda per capita e também para a desigualdade social. Outro exemplo grave é a falta de liberdade de expressão e de imprensa do povo chinês, já que o governo controla todas as informações vinculadas pela mídia nacional de maneira ditatória, né? Então, há vamos dizer, um ditador aí chinês, né, onde aí as pessoas, ela não têm a liberdade de expressão, né? Elas não podem expressar a sua opinião. Então, há várias, vamos dizer, consequências, vários defeitos aí em relação ao estilo, né, adotado aí de governo, o estilo de governo adotado aí pelos chineses. As ZEAs chinesas, o que são isso? As zonas econômicas especiais, que são áreas que constituem o principal mecanismo de abertura da economia, onde há uma legislação de direito econômico e tributário diferente do resto do país, para atrair capitais externos e também estrangeiros para uma melhoria no desenvolvimento econômico da região, né? Então, essas zonas aí, econômicas especiais, elas foram criadas com o objetivo aí de melhorar, né, ainda mais o desenvolvimento econômico da região, né? Tem aí suas vantagens, né? Como, por exemplo, para a atração de empresas. Então, quais são essas vantagens? Mão de obra barata, né, e abundante, e também potencialmente qualificada. Incentivos fiscais, boa infraestrutura, facilidade de exportação, autonomia política de comércio e o incentivo à formação de joint venture, né? Então, são aí, né, algumas vantagens para o desenvolvimento dessas zonas econômicas especiais que surgiram aí com o objetivo, né, de melhorar o desenvolvimento econômico da região. A produção mundial é vermelha. Então, vamos ver o que quer dizer isso. Bem, a China, com a sua imensa população e suas características político-econômicas, né, apresenta um papel de destaque internacional na economia mundial. Hoje não é difícil caminharmos, né, pelos centros comerciais e encontrarmos aí produtos com esse nome, Made in China, né? Em todos os locais a gente encontra. Então, no âmbito econômico, especialistas apontam a China como favorita ao cargo de primeira potência mundial, que hoje essa posição aí é ocupada pelos Estados Unidos. Então, os estudiosos, né, os pesquisadores, eles apontam já aí a China, né, como a principal potência aí mundial, disputando o cargo aí com os Estados Unidos. A China é o país que apresenta o maior crescimento industrial do mundo. Isso se deve aí às reformas implantadas no país, como também à presença de grandes reservas minerais e energética, uma mão de obra barata e abundante e também de um expressivo mercado interno.
Atualmente, a China é o país mais industrializado do hemisfério sul, lugar que era ocupado pelo Brasil nos anos 1990, né? Então, a China ela já ocupou aí, né, a posição que o Brasil ocupava, né? Então, atualmente a China é o país mais industrializado do hemisfério sul. O desenvolvimento industrial na China ocorreu de forma acelerada e fez com que o país se tornasse aí um dos maiores em produção industrial do mundo. Os principais investidores nas zonas econômicas especiais são aí japoneses e estadunidenses. Então, a China, né, tem aí suas principais características apresentando o maior crescimento industrial do mundo, ocupando aí a primeira posição no país mais industrializado do hemisfério sul, possuindo aí um desenvolvimento industrial, né, que teve um aceleramento, né, um desenvolvimento bastante acelerado em relação aos demais países do mundo. A agropecuária chinesa, bem, a China ela se tornou um país predominantemente agrícola. No final do século XX, 2/3 da população se dedicava aí às atividades primárias da economia. A China apresenta também grande variedade de regiões agrícolas, onde as terras mais férteis estão no sudeste e no centro-sul e no centro do país. As culturas mais importantes são as de cereais, né, destacando-se aí o arroz, o trigo, o milho e a soja. A importância da pecuária ela é relativa, né? Pois quase toda a terra é disponível e também dedicada à agricultura. Então, em relação à agropecuária, gente, o destaque aí, né, que 2/3 da população dedicava-se aí às atividades primárias da economia. Então, a China ela se tornou um país predominantemente agrícola, onde apresenta grande variedade de regiões agrícolas, ou seja, cada uma dessas regiões desenvolve aí uma atividade econômica, né, um cultivo de um certo produto. E aí o destaque também que as culturas mais importantes são as de cereais. A agropecuária é pouco mecanizada e também baixa produtividade, possui uma baixa produtividade. Há uma diversidade de climas e solos, né? Variedade de culturas agrícolas, maior produtor mundial de arroz e destaca-se também na criação de suínos com o maior rebanho do mundo, né? Então, em relação à agropecuária chinesa, ela é pouco mecanizada e também possui aí uma baixa produtividade. Gente, sobre o conteúdo, né, sobre esse assunto, falando sobre a China, chegamos ao final. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.